Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 22 de abril, agora na Espanha, 22 horas e 28 minutos, no Brasil, 17 e 28 da tarde. Gente, vocês vejam que não é só o Bitcoin, o mercado acionário está dando uma aula, principalmente para os minerais, uma aula no sentido de que o mercado pouco se importa com o que está acontecendo com o mundo. Gente, eu já reportei aqui para os senhores. Mercados, no fundo, são sistemas matemáticos. E quando todos os governos do mundo, de forma convergente e concomitante, resolvem subsidiar combustíveis, imprimir títulos públicos, divisas fiat soberanas, para não repassar essa brutal inflação para os seus súditos, porque políticos, no fundo, só querem votos, são populistas. Então, do Japão, passando pela Espanha, Itália, Alemanha, França, Brasil, todos só querem votos. Eles estão subsidiando na cara dura, mesmo com o petróleo a 101 dólares e 42 cents. Eu que gastava 110 euros para encher o tanque com o petróleo a 60 dólares, agora eu gasto 130 e poucos euros. Não faz sentido. A Espanha está subsidiando. Só que da última vez, faça uma análise sincera, na última vez em que todos os governos do mundo resolveram imprimir dinheiro juntos, imprimir riqueza estatal nesse nível de convergência juntos, que foi na crise pandêmica, onde todos basicamente se endividaram emitindo títulos públicos numa situação fiscal já ultra degradada. Mas, enfim, para eles não importa. E numa expansão agressiva do M2, o que o Bitcoin fez? Saiu de 3.800, só foi parar em 69 mil dólares. E agora, o que os mercados estão mostrando para os minerais? Que eles pouco se importam com o que está acontecendo com o mundo. O mercado acionário está dando uma aula para os minerais. Gente, vejam o S&P 500, vejam o Nasdaq. O Bitcoin é o único ativo que ainda não desencantou, mas não vai ficar assim por muito tempo, porque o Bitcoin é o que ostenta não só a maior correlação com a expansão da base monetária global, mas também é o ativo que entrega o maior beta. Não subestimem essa incursão do Bitcoin para dentro da nuvem de baixo para cima, aqui no gráfico de Renko com boxe de 2 mil dólares. Na última vez que o Bitcoin fez isso, ele só foi parar na resistência subsequente. E a nossa resistência subsequente está lá em 100 mil dólares. O Bitcoin está dando na verdade, ele ostenta um delay em relação ao mercado acionário, mas isso não vai ficar assim por muito tempo. A gente já está embolando aqui na salva de médias móveis. Escutem o que eu estou falando. Muitos minerais ainda acreditam piamente que a gente estaria num rally de alívio, que a tendência de baixa vai continuar. Não vai. O mercado acionário, o índice Russell, que historicamente guarda uma correlação brutal com o Bitcoin, desenhou uma máxima histórica de todos os tempos ali na segunda-feira. Hoje já é quarta-feira. O Bitcoin com algum delay, sempre que o índice Russell, que é o índice que mede a performance das ações de baixa e média capitalização nos Estados Unidos, sempre que esse índice desenha uma nova máxima histórica de todos os tempos, o Bitcoin com algum delay vai lá e crava uma nova máxima histórica de todos os tempos. Por isso eu insisto com vocês, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Vejam os fatos. BTC a 79 mil, alta generalizada das bolsas globais, até o ouro está subindo. Gente, isso aqui eu venho reportando para os senhores. Os mercados são sistemas matemáticos, em última análise. Índice Nikkei explodindo, os índices chineses explodindo, e todos estão subsidiando combustível. Todos. Futuros americanos já indiciaram o que seria o mercado hoje, já na madrugada já estavam explodindo. A narrativa que vocês vão ver nos mercados, nas manchetes de notícias e provedores de informações econômicas,
A narrativa que vocês vão ler é que os mercados estão subindo porque o Donald Trump unilateralmente estendeu o cessar-fogo, apesar do Irã não estar nem aí para o cessar-fogo. Cada um vai encontrar uma explicação. O Trump estendeu o cessar-fogo, a revelia dos iranianos que seguem ali causando problema no Estreito de Hormuz. Gente, todas as narrativas não explicam o que está efetivamente acontecendo. Se o mercado estivesse subindo por paz genuína e redução de risco, como é o que a maioria dos analistas da mídia tradicional reportam, isso não explica. Isso aqui, esse tipo de narrativa não explica, por exemplo, a performance do Bitcoin, que é um ativo de risco, que não poderia estar subindo num ambiente geopolítico hostil como o que a gente está vivendo agora. Gente, entendam uma coisa. Mercados são, na essência, sistemas matemáticos de descoberta de preço. Ele faz uma coisa, basicamente, os mercados. Eles fazem uma coisa. Determinam qual é a quantidade de moedas fiat soberanas que são necessárias para encontrar o valor justo de um ativo. Se todos os mercados estão subindo juntos, alguma coisa está errada com a régua de medição. Quando todos os governos do planeta resolvem subsidiar combustíveis, e para isso eles estão se endividando com o que tem e com o que não tem, emitindo títulos públicos, inundando o sistema, porque essas cártulas, esses títulos, para o mercado isso é dinheiro. Qualquer um que apresente uma nota do Tesouro Nacional ou um Treasury para um banco, o banco pega como colateral e inventa dinheiro do nada. Eu já expliquei aqui como funciona. Quando a gente abre o app do Nubank aqui e vê 50 mil de crédito pessoal, esse dinheiro não existe até eu botar a mão nele. Quando eu boto a mão nessa grana, o Nubank criou esse dinheiro contabilmente do nada. Isso é expansão do M2. Se você inunda o sistema com colateral, como os governos fazem, inundando os sistemas financeiros com títulos públicos, ele está inundando o M2, porque isso tudo vai servir de colateral para mais dinheiro circular. Agora, com o petróleo acima de $90, por várias semanas, chega uma hora que a camisa de força não tem como ser contida. Cada subsídio de cada país é mais uma inundação de títulos públicos. Eles estão subsidiando na cara dura. Quando o M2 global explode, não há cristão que consiga segurar a nova medição do valor justo em divisas fiat soberanas que estão brigando pela mesma quantidade estimada dos mesmos ativos escassos. Só que a régua, simplesmente, que é a divisa fiat soberana, ela foi inundada de unidades. A régua de medição foi inundada, então não tem como evitar que tudo se expanda. Aí fica aqueles influencers de B3 falando, olha, a Bolsa Brasileira performando bem. Não, aquilo continua sendo um lixo, só que é um lixo que está sendo pontuado em chorume destilado. O sujeito acha que a Bolsa Brasileira está performando bem. Não, se a gente pegar a base monetária brasileira, quanto é que estava o Ibovespa em 2002? Estava lá, 10 mil pontos. Só que a base monetária brasileira era 300 bi. Hoje a base monetária brasileira está em 7,29 tri. Então subiu 2.300%. Então teria que estar 230 mil pontos o Ibovespa. E não está. Então está perdendo para a base monetária. Então aquilo está performando bem? Não. Aquilo é medido ou pontuado em chorume destilado. E o sujeito acha que o negócio é incrível. Só que o Bitcoin é a expressão alavancada disso aqui. O Bitcoin, ele entrega múltiplos disso aqui. O Bitcoin, historicamente, ele entrega de 6 a 14 vezes isso aqui. Enquanto o Ibovespa não consegue nem performar o equivalente à expansão da base monetária, porque de 2002 até 2026,
A base monetária brasileira se expandiu 2.300%. Então, se o Ibovespa estava 10 mil pontos em 2002, hoje teria que estar 230 mil pontos. E não está. Só que o Bitcoin, ele entrega de 6 a 14 vezes isso aqui. E o Ibovespa mal consegue acompanhar uma vez isso aqui. Para vocês terem ideia do nível de chorume destilado que aquilo é. Agora, quando eu digo para os senhores que os mercados ligaram o F para o que está acontecendo no mundo, isso é literal. Os mercados não estão nem aí se o Estreito de Hormuz está aberto ou está fechado, se o Trump vai pirar ou não vai pirar. O ativo que captura de forma mais fidedigna e com múltiplos a expansão da base monetária global, com elasticidade de oferta inflexível, com supply inflexível, é o Bitcoin. Agora, com corporações formando tesouros corporativos como a Strategy, drenando bitcoins do mercado, um ETF do Morgan Stanley drenando o Bitcoin do mercado, uma BlackRock drenando o Bitcoin do mercado, o que vocês acham que vai acontecer com o Bitcoin? Escutem o que eu estou falando. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar diante dessa pernada iminente do Bitcoin para algo em torno de 300 mil dólares. Agora vejam a próxima notícia. O Kevin Warsh, indicado para a presidência do Fed, sabatinado no Senado, entregou para o Comitê Bancário do Senado a sua declaração de renda. E chutem o que ele possui num percentual não pouco expressivo, mas bastante expressivo. Gente, algo em torno de 15%. Ele é bilionário, o Kevin Warsh, esse que vai assumir o cargo de chairman do Fed. O sujeito tem 15% da sua fortuna em criptoativos. Gente, dá para acreditar? Há poucos meses atrás, o Bitcoin era chacota por parte do establishment financeiro. As declarações financeiras do Kevin Warsh, que ele protocolou junto ao comitê do Senado, revelam que ele investe em DeFi, ele investe em derivativos descentralizados, ele investe em gás de camada 1, ele investe em camada 2, ele investe até em mercados de prediction market, que são dominados pelos criptoativos. São plataformas descentralizadas, como a Polymarket. Se você não tiver um MetaMask, tu não consegue nem conectar na Polymarket. Gente, olha, eu morro e não vejo tudo, né? Vocês precisam parar agora tudo e raciocinarem. O próximo presidente do Fed, que vai assumir em poucos dias, o homem que vai controlar a política monetária global, porque quem controla a política monetária da maior economia do mundo, controla a política monetária global. Ele vai supervisionar a regulamentação de stablecoins, ele vai definir as regras de custódia bancária, ele vai decidir o futuro de qualquer ativo, seja ele cripto, digital ou não. Esse homem possui Solana. Esse homem possui Solana. Gente, eu vou só rememorar porque tem muita gente que acaba se esquecendo das coisas, né? Em 2017, o Warren Buffett chamou Bitcoin de veneno de rato. Eu não me esqueço. Eu tenho todo o respeito pelo Warren Buffett, mas o tempo dele já passou. O sujeito basicamente surfou o petrodólar, que nem existe mais. O Donald Trump revogou a costura Kissinger. Beleza, parabéns pro Warren Buffett. Ficou bilionário? Que seja feliz. O Jamie Dimon, do JP Morgan, chamou o Bitcoin de bolha das tulipas. A SEC de Gary Gensler, lembram? Processava administrativa e criminalmente qualquer initial coin offering ou qualquer lançamento, projetos, processou a Binance,
Disse que a BUSD, que era stablecoin da Binance, era um security, era um valor mobiliário. Olha a bizarrice que a gente já foi obrigado, nós fomos obrigados a presenciar. Agora, esse mesmo establishment que fazia chacota do mundo cripto, as mesmas instituições, os mesmos círculos de poder, o mesmo sistema que há poucos meses atrás fazia piada, acabou de nomear para o comando do órgão regulador mais poderoso do planeta alguém que tem Solana, que investe em Polymarket, que tem gás das maiores L1s, que tem Bitcoin. Gente, isso aqui não é ironia. O nome disso é capitulação. O establishment já admitiu, eles estão encarteirando e os minerais estão vendendo a Vax e Solana. Parabéns para os minerais! Gente, se vocês não limparem, se vocês não higienizarem as suas redes sociais, vocês estarão mortos e alijados desse mercado. A gente está diante do establishment financeiro admitindo, através da nomeação de Warsh, que cripto não é brincadeira. Cripto é a infraestrutura financeira desse século. Olhem para o portfólio do Kevin Warsh e observem que isso não é acidental. Ele investiu em infraestrutura da Web3. Parece até que ele assina o Gemas. Altcoin Alert. Gente, os criptoativos dele são DeFi, ele investe em empréstimos descentralizados, que é o equivalente bancário, é o equivalente de bancos na Web3, as plataformas de lending e borrow. Ele investe em derivativos descentralizados, Hyperliquid, camadas 1, gás de camada de L1s, como ETH, Solana, camadas L2, né, camadas 2, que empresta escalabilidade com baixa descentralização. Eu já expliquei para os senhores a diferença entre uma sidechain descentralizada, como a Vax, e uma Arbitrum, que é uma L2 da ETH, que deu um freeze no dia seguinte à drenagem das RS ETHs que foram entregues em colateral na Aave, e que permitiu que os hackers sacassem Ether pela rede Arbitrum. A Arbitrum foi lá e deu um freeze, o que não seria possível fazer se fosse na L1 da ETH, na ERC20 da ETH. Mas como uma L2 fica subordinada ao address controlador, agora o mercado começa a entender o valor de uma blockchain soberana descentralizada, como uma L1 da EVM, que é a ETH, ou uma sidechain da EVM descentralizada, como a Vax ou Binance Smart Chain. Agora, o Kevin Warsh, ele investe em Solana, que é uma L1 soberana altamente descentralizada. Seria possível dar aquele freeze nas 30 mil ETHs drenadas da Aave numa Solana? Seria possível? Não seria. A Solana tem mais de 2.000 validadores, pelo menos 2.000 validadores. Ele investe em Polymarket, o Prediction Market, que são mercados altamente descentralizados. Gente, isso não é um portfólio de um futurista, não. Isso é o portfólio do próximo chairman do Fed. É de alguém que faz due diligence, né? A devida diligência antes de botar o seu dinheiro lá. É alguém de Wall Street. O próximo presidente do Fed entende o ecossistema financeiro de uma forma mais profunda que qualquer um de nós. O próximo presidente do Fed, que vai supervisionar todo o sistema financeiro global, ele vai... só esse portfólio dele vai impor algumas consequências práticas. Gente, vejam se isso por si só não é um catalisador. Qual era o grande risco do mundo cripto? Não era um risco regulatório? Como a nomeação de um homem desse muda tudo. Ele vai supervisionar áreas que afetam diretamente o preço de criptoativos. Ele vai definir as regras de expansão ou retração das stablecoins. Vocês acham que ele vai preferir elevar
o balanço patrimonial do Fed para dezenas de trilhões de dólares ou jogar essa bronca pro balanço patrimonial das emissoras de stablecoins? É óbvio que ele vai fazer a segunda opção, vai preferir a segunda opção. Agora, quando dezenas de trilhões de dólares estiverem circulando numa Solana, numa Avalanche, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Gente, o risco regulatório mudou. Ele não existe mais. A regulação que vai emergir a partir do Fed, de Kevin Warsh, ela vai ser crypto-friendly, no mínimo. Ele vai integrar, ele não vai marginalizar o mundo cripto. O Warsh vai expandir a base monetária global via stablecoins, só não vê isso quem não quer. Gente, se o grande problema do mundo cripto era o desconto em razão do risco regulatório, isso agora está eliminado. Com ele na presidência do Fed, é virtualmente impossível não se aprovar uma Clarity Act, não regulamentar nos órgãos que faltam, que ainda estão pendentes de regulamentação a Genius Act. É basicamente impossível agora o Fed não regulamentar a Genius Act. Até agora o Jerome Powell não colocou em prática as imposições da Genius Act. Vocês têm alguma dúvida de que o Kevin Warsh vai postergar essa regulamentação? Ele não vai, ele vai regulamentar no dia seguinte. Só que a mudança ela é tão violenta porque diante de declarações do establishment financeiro de poucos meses atrás, não estou falando de 2019 não, estou falando de 2022, em que o Jamie Dimon do JP Morgan ainda fazia chacota do Bitcoin, só que agora a mudança é sísmica. As pessoas elas não fazem ideia do deslocamento de riqueza iminente em direção aos trilhos da Web3. Escutem o que eu estou falando. Se havia algum muro de desconto regulatório em desfavor do mundo cripto e do Bitcoin, esse muro caiu. O que vem agora é uma inundação de trilhões de dólares que vão inundar os balanços patrimoniais das emissoras de stablecoins. E o presidente do Fed, o Kevin Warsh, ele basicamente, a ele não interessa expandir o balanço patrimonial do Federal Reserve. É muito mais fácil expandir o M2 via explosão do balanço patrimonial das emissoras de stablecoins. Vocês têm alguma dúvida de que isso não vai acontecer? Gente, quando o market cap de uma USDT estiver acima de 1 trilhão e uma Solana estiver sendo cotada a 1.500 dólares, isso não vai demorar muito. Vocês vão lembrar desse vídeo. E lembrem-se, a janela temporal para esse embarque está se fechando. Em muito pouco tempo, vocês vão acordar com Solana subindo 30%, 40%. Quanto é que está uma Solana agora? 87,27%. Uma VAX, 9,43%. Vocês vão facilmente, em poucas semanas, vocês vão acordar e olhar para os gráficos e vão perceber que a janela temporal está se fechando. E aí, meus amigos, quem pagar 150, 200, 300 numa Solana, quem pagar 20, 30 ou 40 dólares numa VAX, vai perder aquele efeito multiplicador que eu venho reportando aqui diuturnamente. Por isso que eu digo para os senhores, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não deixem o Bitcoin iniciar o trânsito por cima da nebulosidade esverdeada, porque vai rolar aquela repulsa magnética, típica do trânsito acima da nuvem. Aí, os minerais vão voltar aqui no canal e dizer, mas não tinha como prever, mas não tinha como saber. Eu tô avisando. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar o próprio Bitcoin. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço, fiquem com Deus.